Uma mudança simples que vai melhorar e muito a sua ansiedade do dia a dia. Quero comentar aqui com vocês um estudo recente que foi publicado numa grande revista mundial de psiquiatria, mostrando o efeito da meditação no tratamento dos transtornos de ansiedade. Ah, lá vem o Dr. Pablo falando de meditação de novo. Calma. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, que vai ser surpreendente. Nós vamos falar muito sobre isso. Não se assuste com a palavra meditação. Esse estudo comparou pessoas que tinham transtornos de ansiedade por 8 semanas, num projeto, num protocolo de meditação, com pessoas que usavam remédios para tratar a ansiedade. O S-citalopram, o Lexapro, o Êxodo, algumas marcas que tem aí no mercado, que é muito comum as pessoas usarem esse remédio para tratar a ansiedade. E o estudo quis saber o seguinte: será que o grupo da meditação vai ter uma melhora significativa como o pessoal que usa o remédio? Porque não há dúvida do benefício do uso desses medicamentos para tratar os transtornos de ansiedade. Tanto é que nós prescrevemos isso no dia a dia. A dúvida aqui era se a meditação também iria melhorar esses pacientes e o quanto isso seria. 8 semanas de tratamento de meditação com pessoas que usavam o S-citalopram. No final do estudo, a grande surpresa. As pessoas que se submeteram ao protocolo, ao projeto, às sessões de meditação, mindfulness, tiveram a mesma resposta dos que usavam o S-citalopram. Conclusão: a meditação também tem efeito no tratamento para transtornos de ansiedade. E onde é que está a grande questão aqui, gente? Eu estou falando contra ou eu estou falando para não usar um remédio psiquiátrico? Não, não é isso. Eu estou te dando outra ferramenta de tratamento. Por exemplo, isenta de efeitos colaterais. É verdade que quando nós tomamos remédios psiquiátricos, eles nos fazem bem, eles tratam as nossas patologias, mas a grande maioria deles traz um preço para pagar. Alguns engordam, outros reduzem a libido, outros dão uma sensação anestésica emocional. E é uma queixa muito comum. Ô, doutor, eu até melhorei da minha ansiedade, mas esse remédio, deixa eu te falar uma coisa, ele me tirou a capacidade de sentir. É tão ruim isso. Outro paciente, ô, doutor, a minha libido, eu sou casada e a minha libido tá lá embaixo. Doutor, eu ganhei 5 quilos com esse remédio. Doutor, meu cabelo tá caindo. Doutor, à noite, durante o sono, eu encharco o meu lençol, eu suo a noite toda. Prendeu o meu intestino, soltou o meu intestino, me deu alergia. São os efeitos colaterais dos medicamentos. Se eu tô dando aqui pra vocês uma possibilidade de tratar, não é um achismo, gente. E outra coisa, não é um estudo único, não. Tem uma pesquisadora, se você tiver curiosidade, bota aí no Google. Sara Lazar. Ela é chefe do Departamento de Neurociência da Universidade de Harvard. Só Harvard. E ela estuda os efeitos da meditação no sistema nervoso central. São resultados de pesquisas belíssimos, inclusive no tratamento dos transtornos psiquiátricos. Então não há mais dúvida do benefício da meditação no tratamento dos transtornos mentais. Para exemplificar isso para vocês, eu vejo isso na prática. Da pandemia para cá, nos últimos 2 anos, eu sempre estimulo os meus pacientes a estudar, a meditar, a entender melhor isso e a praticar. Nos últimos 2 anos, eu dei alta médica do meu ambulatório, mais ou menos de 5 pacientes. Um deles estava há 8 anos comigo. Agora melhora, pior. Mexia no remédio, aumentava, diminuía. E ele era meu paciente nos últimos 8 anos. E esse paciente, então, foi, e a partir do meu estímulo, tá bom, doutor, de tanto você falar isso aí, eu vou lá saber o que é isso aí. E foi fazer um curso de meditação. Ele se apaixonou tanto, virou um meditador diário, que com o tempo de tratamento, ele falou: doutor, eu tô bem, não é que isso tá me fazendo um bem danado. Vamos diminuir o remédio? Aí eu diminuí o remédio dele, e foi e tal, com 3, 4, 5, 6 meses, nós conseguimos retirar o remédio e dar alta para esse paciente. Significa que essa vai ser a história de todo mundo? Não, mas significa que é uma possibilidade. Significa que se aconteceu com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, está acontecendo com dezenas de pessoas e pode ser você. No mínimo, diminuir a dose do seu remédio e diminuir os efeitos colaterais deles. No mínimo, um ganho enorme para a sua atividade cerebral, porque a meditação já está comprovada, por exemplo, que aumenta a massa cinzenta. Inteligência. A meditação já está comprovado que diminui as regiões do cérebro responsáveis pelos gatilhos da ansiedade, chamado de sistema límbico. Quem aí já ouviu falar da amígdala, não a da garganta, a do cérebro? É ela que dispara, é ela que te maltrata. Pelo incrível que pareça, a meditação diminui a atividade da amígdala. Realmente me sinto mais calmo. Então a meditação é uma baita ferramenta. Mas eu queria falar uma coisa interessante para vocês. Eu queria agora falar da meditação e começar a falar do que ela não é. Porque eu imagino que se você é ansioso, até esse momento do vídeo você está angustiado. Ai não, já vem mais um profissional falar de meditação. Não, para com isso, não.
Porque para os ansiosos pensarem em ficar com a cabeça vazia é tortura. É melhor tomar 10 chibatadas do que ir para uma sessão de meditação. O ansioso pensa assim, doutor, me bate, mas não me manda meditar. Por isso que eu quero falar o que não é meditação. A meditação não é ficar com a cabeça vazia por 5, 10, 15, 20 minutos. A meditação não é não pensar em nada. Obviamente que qualquer ser humano que pensar em ficar um minuto assim é enlouquecedor. Então o que é a meditação? A meditação é uma técnica de gerenciamento, de entendimento dos seus pensamentos. Você vai pensar, meditar. E aí existem inúmeras técnicas. A mais estudada é uma técnica chamada de mindfulness, que na verdade nada mais é do que trazer a sua atenção para o momento presente. Um ansioso vive onde, gente? No futuro. Lá. No amanhã. Mês que vem. Ano que vem. Traz o futuro para o presente e pipoco, sofrimento. Começa a confusão. Porque a coisa nem aconteceu, mas ele já está vivendo. O mindfulness traz a sua atenção para o momento presente. Ao fazer isso, você inibe todos esses outros pensamentos que só te torturam. Olha o que aconteceu com esses pacientes que eu dei o exemplo aqui para vocês. Eles simplesmente mudaram o foco do futuro para o presente. Eles diminuíram uma carga enorme, cerebral, de angústia, de ansiedade, de palpitação, de tremores, de sudorese. Foi por isso que deu certo. Então, a meditação, quando você começar a entender essa baita ferramenta, a chance de você se apaixonar é muito grande. Ah, doutor Pablo, mas você entendi. Ah, não, mas não tenho tempo. É 1 hora meditando, é? Ih, não, você esquece. Minha vida é corrida, não tenho tempo para meditar. Deixa eu te falar uma coisa. Em vários vídeos eu falo isso. Vamos começar com 1% melhor a cada dia. Sabia que você pode começar a meditar com 1 minuto por dia? Sabia que você pode começar naquele momento? O máximo que você conseguiu é 1 minuto. Joia! Meta atingida. Sucesso total. E você já terá resposta para a sua saúde física e mental nesse momento. Tempo não é desculpa. A gente pode fazer pouquinho. Uma outra coisa que eu queria alertar para vocês. Doutor, então por onde eu começo? Como é que eu faço? Eu vou lá no YouTube, tem um monte de vídeo de meditação. Eu normalmente não recomendo por aí. Porque dependendo do profissional que está ali, dependendo da situação que está ali, pode gerar uma certa angústia em você. E aí o que você vai concluir? Que a meditação é ruim. É igual terapia. Quando você busca um terapeuta para fazer terapia, não deu certo com o terapeuta, aí você generaliza e fala que terapia é ruim, pode acontecer isso com a meditação. No final desse vídeo eu vou dar uma dica bacana. Como você vai começar? Calma aí. Então a meditação você precisa entender que ela é uma técnica, que ela precisa ser aprendida, para você extrair dela o melhor para a sua saúde física e mental. Então vamos lá. Doutor Pablo, então como é que a gente começa isso? Como eu consigo colocar isso na minha rotina? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Porque entendi que a meditação tem o mesmo efeito de remédio, que ela muda o meu cérebro, mas eu preciso colocar isso na minha prática. Como é que eu começo? Bom, eu vou te ensinar algumas dicas para você colocar isso na sua rotina. Vamos lá. Comece assim. Qual é que é o momento do dia em que você se sente muito ansiosa ou ansiosa? Será que é no momento em que você acorda, que você naquele momento é tomado por bilhões de pensamentos e já começa o dia angustiado? Talvez seja aí um bom momento para você meditar. Ou será que é à noite? Momento em que você bota a sua cabeça no travesseiro e ela não para de funcionar. Outro momento super interessante para você meditar. Ou será que é quando você vai começar a estudar, no momento em que você abre o livro e os pensamentos começam a voar? É um outro momento para você meditar. Então escolha talvez os momentos chaves de mais angústia, de mais ansiedade para você meditar. Por que isso, doutor Pablo? Lembra-se que eu falei que a meditação é uma técnica de trazer a sua atenção ao momento presente? Veja. Se você acorda com um turbilhão de pensamentos, não seria muito interessante nesse momento você conseguir inibir isso e trazer a sua atenção para aquele momento da manhã e começar o seu dia organizado? Não seria interessante no momento da noite em que você não consegue dormir por causa de bilhões de pensamentos, trazer a sua atenção plena para o momento presente e ter uma noite dos sonhos? Não seria super interessante você, antes de estudar, meditar para triplicar o seu poder de concentração? Falando em estudar, eu quero citar aqui um caso muito interessante. Um tempo atrás eu estava dando uma entrevista para a CBN sobre o Enem, dicas para o Enem. E aí ela me falou assim: doutor Pablo, uma pessoa que tem uma crise de ansiedade durante a prova, uma crise de pânico, ela paralisa, o que fazer? Aí eu, Maria Honda,
Olha, remédio ela não pode usar, não é verdade? Porque se ela usar um Rivotril nesse exato momento, ela vai ficar ótima da ansiedade, mas não vai conseguir fazer a prova. Então, esqueça remédio. E aí eu falei, olha aqui um outro momento para você usar uma técnica meditativa. E aí eu até dei uma dica. Você, durante uma prova, está no meio de uma crise de ansiedade, feche os seus olhos. Volte os seus olhos, por exemplo, para o seu movimento respiratório. E vá contando as suas respirações. Gente, o que eu tô querendo que você faça? Que tire esse milhões de pensamentos da crise de ansiedade que você tá. Será que vai dar? Será que não vai dar? Vou passar? Não vou passar? Ai, que medo! Ai, que esforço! E meu pai? O que vai achar? E minha mãe? Você traz para a sua respiração. E eu te garanto que a sua ansiedade reduz. E você vai continuar fazendo a sua prova. Falando nisso, uma coisa que eu sempre faço questão quando eu falo de meditação, que ela não pode ser vendida como uma ferramenta de sucesso. Os professores de meditação abominam esse conceito. Meditação não é para você alcançar o sucesso empresarial. Meditação não é para você passar numa prova de concurso. A meditação é uma ferramenta de autoconhecimento, de gestão emocional. A meditação é uma ferramenta de qualidade de vida. Agora, concorda comigo que a ansiedade patológica, que te atrapalha e muito, ao ser gerenciada pela meditação, não vai ser bem melhor? Então a meditação é uma ferramenta de meio, ela não é uma ferramenta de resultado, que ao melhorar a sua saúde mental, ela vai melhorar o seu desempenho. As pessoas de alta performance descobriram na meditação isso. Primeiro, qualidade de vida, e a alta performance é consequência. Não se esqueça disso. E agora, por último, eu vou te dar uma dica agora sensacional. Você entendeu então como é que você coloca na sua rotina, pega a sua agenda, meditar aqui, meditar ao acordar, vou meditar à noite, vou meditar antes de estudar, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Então, doutor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu paro, fecho os meus olhos e fico pensando na vida? Aqui tem algumas ferramentas interessantes. Na internet tem um monte de ferramenta de meditação guiada. Eu indico normalmente a do Pedro Lobo, um baita profissional, um baita instrutor, que tem lá muitos planos de meditação guiada no Spotify gratuitos. Já falei aqui. Não é tempo. 1 minuto é capaz de transformar, ou pelo menos de iniciar a transformação da sua vida. Acredita em mim, topa esse desafio, você não vai se arrepender. Eu vou encerrar esse vídeo, mas antes disso, você vai dar um like aqui nesse vídeo, você vai se inscrever no meu canal, você vai passar esse vídeo para quem precisa ouvir isso. Depois disso, você desliga, abre o aplicativo, seja do Pedro Lobo, seja de um outro profissional, e faça 1 minuto de meditação. Mas ainda você tem uma outra tarefa. Depois que você meditar, você vai botar aqui no comentário do meu vídeo o que você começou a experimentar quando começou a meditar. Topa esse desafio? Estou aqui para te ajudar. Um grande abraço para vocês.